Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a organização do workshop pelo convite, cumprimentar os organizadores do Comet 2015. O Ednilton vem trabalhando nessa organização, do lado da minha sala, e eu vejo a movimentação e o trabalho deles há mais de 3 meses, uma equipe muito sintonizada, muito dedicada, e estão todos de parabéns com um evento desse tamanho, com essa programação enorme que eles conseguiram montar. O tema que foi falado para nós, deixa eu ficar do lado de cá, que eu prefiro ser da esquerda. Colheita mecanizada viabilizada para produção de cafés especiais. É um tema bastante ousado, a gente vem trabalhando em mecanização desde 96, quando a gente veio para a universidade, e conseguimos desenvolver algumas tecnologias, alguma experiência nesse conteúdo que hoje foca os cafés de qualidade, os cafés melhores, dentro da mecanização. Eu sempre começo as minhas apresentações com esse slide, porque é um legado que nós temos, tirar da terra nosso sustento. Isso me remete, nesse momento, para esse evento, o tema Engenharia e Tecnologia para o Desenvolvimento Nacional. Por isso que eu coloquei essa questão para a gente discutir. Eu entendo que temos muitos acadêmicos aqui de outras instituições, não somente da UFLA, para que a gente possa estar focando e observando esse desenvolvimento. Ontem, quem esteve aqui na abertura, teve o prazer de ouvir o professor e ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e ele falou uma coisa que marcou muito ontem, para mim pelo menos. O mundo tem 4.000 anos de experiência em agricultura. Nós temos apenas 500 anos como nação. E em tecnologia, nós podemos dizer que nós devemos ter o quê? Uns 50 anos. Não mais do que isso. Olha só o que aconteceu dentro desse legado de produzir alimentos. O homem sendo a máquina de extração. Essa imagem ela é antiga, mas ela é interessante porque essa situação bem primitiva começou a mudar há 120 anos atrás. Até 120 anos atrás, não existia outra forma de produzir alimentos no mundo, não estou falando no Brasil, no mundo, a não ser pelo esforço braçal e pela tração animal, porque não existiam máquinas agrícolas. Surge então, dentro dessa evolução, em que a engenharia transforma o mundo, o motor de combustão. Quando esse motor surgiu, comparou-se a capacidade de trabalho dele à capacidade dos animais de tração, que era a referência que nós tínhamos na agricultura. E hoje nós usamos essa referência ainda. Então você fala num trator de 50, 60, 70 cavalos de potência, nós estamos falando numa máquina térmica capaz de fazer um trabalho de 50, 60, 70 animais de tração. É claro que isso aí é um termo comparativo, não literal, mas para que nós tenhamos ideia do potencial de trabalho que essas máquinas são capazes de realizar. E aí resolveram ver a potência do homem. O bicho pegou 0,1 CV. Teoricamente, nós precisamos 10 braçais, 10 homens, desenvolvendo serviços braçais para fazer o trabalho equivalente de um animal de tração. Então, quando eu faço a referência do homem em relação à máquina, a distância fica muito maior, diria até covardia. Você pegar um dos menores tratores da cafeicultura hoje, em torno de 55 cavalos de potência, 50, esse trator faria o trabalho equivalente de 500 homens. Mesmo considerando que a potência da máquina está aqui no motor, eu tenho perdas de transmissão, patinagem de rodas, nós podemos falar hoje um aproveitamento em trabalhos realizados por essa máquina da ordem de 40% a 50%. Mesmo assim, nós estaríamos falando de uma máquina fazendo o trabalho de 50 a 100 homens. Para vocês terem ideia das colhedoras de café, elas usam hoje motores
da ordem de 70 cavalos, 75 de potência, elas fazem a colheita por 120, 200 homens. Então são máquinas que dispõem de uma capacidade de trabalho muito superior à humana, muito superior ao trabalho braçal. E não poderia ser diferente. Que eu falo o seguinte: Deus criou o homem para pensar, para desenvolver tecnologia e meios para a sobrevivência, e não simplesmente para ficar fazendo trabalho braçal. Essa questão está tão evolutiva. Eu tenho um funcionário para cuidar de uma propriedade que nós temos aqui no Lavras. Até então eu usava foice para fazer a roçada. Hoje já tem uma máquina portátil, e o trabalho que ele fazia em uma semana ele faz em um dia, com um depiçador, com uma roçadora portátil. Mas esse mesmo exemplo, antes de eu comprar essa máquina, esse funcionário veio para mim: professor, eu estou cansado de ir para a roça e levar lima para molar. Compra esmeril. Ele está certo. Ninguém quer fazer mais esse serviço que perde tempo. Então nós temos que evoluir. Tá? E evoluímos. E o trabalho começou a render muito mais. Olha só, eu remeto essa imagem. Foi um dia de campo em 1940. O dia de campo era o que se existia de tratores versus a tração animal da época. Quanto que nós evoluímos? Hoje vocês viram palestras aí falando de Vante, sobrevoando áreas e fazendo todo o gerenciamento da lavoura, seja cafeeira, seja a lavoura que for. Isso trouxe um reflexo muito grande na humanidade. O desenvolvimento dessas máquinas, a evolução do motor, porque tudo começou com o desenvolvimento do motor. Primeiro o ciclo Otto, motor a gasolina, depois o ciclo diesel, que é a máquina que alavanca e que realmente produz o trabalho na agricultura e no transporte, não só a nível do Brasil, mas a nível mundial. Mas em 1850 precisava 4 agricultores produzindo alimentos para eles mesmos, e tinha um excedente para apenas uma pessoa em outras atividades. Isso aqui não existia máquina agrícola, não tinha mecanização ainda. O motor surgiu nesse intervalo de 50 anos. Em 1900, um agricultor na Europa produzia para ele e tinha excedente de produção para sustentar 4 pessoas em outras atividades. O que é? Virou super-homem para trabalhar? Não, máquinas agrícolas. 100 anos depois, o produtor já produzia por 10. Mais recentemente, um produtor na Europa produz por 67 pessoas. Na Alemanha, cada produtor rural produz para 80 pessoas que estão em outras atividades. No Brasil, nós estamos aqui, nesse meio termo, entre 10 a 15 pessoas, depende se é nordeste, norte do país, se é sul do país. Tá? Especificamente, no estado de São Paulo, nós estamos com uma relação em torno de 1 para 15. Sul de Minas, mesma coisa. Então, como é que esse produtor poderia produzir alimentos para tantas pessoas? E ontem foi falado, nós somos o maior produtor de soja e exportador de soja do mundo, superando inclusive Estados Unidos. Porque nós temos terras, temos produtores que querem trabalhar, temos tecnologia e temos a máquina para fazer o serviço por nós. E as coisas vão evoluindo nesse sentido. O mundo está todo globalizado. Nós tivemos, em 2011, contabilizados 7 bilhões de habitantes, uma previsão de 9 bilhões para 2050. Quem vai produzir alimentos para essa população crescente? Um país que realmente tenha terras disponíveis. Nós temos gente que queira trabalhar, nós temos. O produtor brasileiro trabalha muito. O que falta é estrutura e gerência governamental defendendo a nossa produção, os nossos interesses de agricultura. Mas olha só como é que está a mão de obra. De 1940, agora o último censo, IBGE, 2010, nós tivemos uma redução de 70% de população rural
a nível de Brasil, para praticamente 15%. E se você pegar a nossa região, Sudeste, que é a região mais populosa, nós tivemos o quê? Uma redução de 39% para 7%. Isso falando em 2010. Nós já estamos em 2015. Poderia dizer que hoje nós temos disponível para a agricultura, nessa região, alguma coisa em torno de 5% de população. Os produtores que estão aqui, tem vários, sabem do que eu estou falando. Hoje você conseguir juntar um contingente de 20, 30 trabalhadores, seja para cafeicultura, para colheita, que é a atividade mais onerosa e que demanda maior mão de obra do processo produtivo, não é fácil você juntar um ônibus com 30 pessoas. Muito difícil. Tá? Então, alguém tem que trabalhar. Se nós queremos continuar na hegemonia de produção de café, ou no potencial de produção agrícola que esse país tem a ser desenvolvido e vem mostrando essa competência, alguém tem que trabalhar. Seja o homem, seja as máquinas gerenciadas por nós. E aí, quando a gente fala em mão de obra, eu fiz uma continha aqui perversa. Olha só, se você pegar uma diária de R$30, aí você vai falar, não existe diária de R$30. Teoricamente existe. Você pega um trabalhador assalariado, baseado no salário mínimo, divide isso por 26 dias úteis, tiramos aí os feriados do domingo, né? Você vai ter essa diária de R$30, mais os encargos sociais, que são de 43% do trabalhador rural. Esse trabalhador custa R$43 por dia ao produtor. Com uma jornada de trabalho de 8 horas, ele custa R$ 5,37, R$ 5,40 por hora. Se a potência mede a nossa capacidade de desenvolver trabalho, para mim ter um CV de potência homem, eu preciso de 10 homens. 10 homens vão custar R$ 53,70 por hora de serviço. Por hora. Isso no menor salário possível. Que hoje está difícil você conseguir um trabalhador pelo salário mínimo. Agora, com a crise, pode ser que as coisas cheguem nesse patamar, tá? Mas que é difícil, é. Você aluga um trator cafeiro de 55 CV, que é um dos menores, mas muito prático trabalhar com essa máquina e muito bem dimensionado. A cafeicultura não demanda tratores de alta potência, como demanda a cana, como demanda a soja, como demanda o milho. Isso torna a cafeicultura mais viável, porque se eu tenho um trator de menor potência para fazer as operações, e 55, 60, 65 CV é o suficiente para a maioria das operações da cafeicultura, significa uma máquina consumindo menos combustível, significa uma máquina que demandou menos aço para ser fabricada, menos horas de serviço para ser fabricada, menor custo. Eu alugo esse trator por R$70 a hora, aqui na região. Só que ele tem 55 CV, isso daria, cada CV de potência trator, R$1,30. Bom, potência é potência. Se eu tenho um CV de potência máquina ou um CV de potência homem, teoricamente eu teria a capacidade de fazer o mesmo trabalho, mas olha a diferença de custo, 53 para 1,30, mesmo considerando que a máquina não tem 100%. Isso aqui iria o quê? Para 2,60. Eu estou falando de 5% do custo da mão de obra. Apenas 5%. Isso é primeiro princípio. Então, para os acadêmicos, qual a diferença de princípio e de tese? Tese é uma coisa que você vai comprovar. Você vai estudar, vai fazer ensaios, tentar comprovar. Princípio já está provado. Não tem mais o que comprovar. É uma coisa já conhecida e de credibilidade. Esse é o primeiro princípio da mecanização. Você mecanizou uma atividade, o custo cai. Por quê? Porque o custo máquina, por potência, por hora trabalhada, é bem menor do que o custo da mão de obra. E nos últimos anos, o custo da mão de obra cresceu. Por quê? Valorização do homem. Isso realmente aconteceu. Mesmo que não caia nessa proporção, mas cai. O custo se reduz. Se não reduzir nada, é porque a máquina está muito mal aplicada ou mal gerenciada.
Tá? Então esse é o primeiro princípio. Produzir café, o que é? Eu falo que são duas diretrizes. Uma diretriz vertical, não só o café, mas qualquer outra cultura, aonde parte da energia solar, para que as plantas possam fazer a fotossíntese, transformar todos os nutrientes em carboidrato. A planta melhorada geneticamente, isso não nos falta, como não falta para nós energia solar para a produção. Nós estamos num país ricamente exposto à energia solar, 12 horas de luz, qualquer lugar do país, pelo menos 12 horas, o ano todo, com temperatura, para que a planta se desenvolva. O que nós temos que fornecer? Água e nutrientes. Está aí o solo que nós temos, com o dever de conservar, porque isso é uma riqueza nacional. Solo, água, nutrientes, energia solar e as plantas para produzir o que quiser. Então, nessa diretriz vertical, eu falo, nós somos muito abençoados, não tem mais nada para fazer, é saber usar bem nossos recursos. Mas cabe aqui essa diretriz horizontal, que chama trabalho. Quem vai levar a planta para o campo? Quem vai cultivar essa planta? Quem vai fazer a colheita? E aí sobrou o quê? O homem. Com que tecnologia nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer qualquer tecnologia antiga, ainda demandando serviço braçal, ou nós vamos partir para a mecanização? Nós estamos quase que obrigados a seguir o desenvolvimento tecnológico. Assim que nós começamos a trabalhar em mecanização aqui na UFLA, isso foi em 96, alguns sindicatos de trabalhadores nos questionaram em eventos como esse, falando: professor, você está fomentando o desemprego? E eu falei: olha, se você olhar as estatísticas de mão de obra, eu não estou fomentando o desemprego. A universidade não tem esse propósito. A universidade desenvolve tecnologia. Eu estou garantindo a soberania de produção do país, principalmente no café, porque não tem mão de obra suficiente. E assim a coisa veio acontecendo. 2008 foi o caos. Não tinha mão de obra suficiente para colher o café do país, da região. Nós estamos na região que produz 25% do café arábica do Brasil. E não tinha máquina suficiente também. Tá? Quem lembrar dessa época vai ver exatamente o que eu falei. Depois veio a crise internacional em 2009, acalmou, mas em 2008 o bicho quebrou. O produtor arranjava lá 40, 50 apanhadores, o pessoal começava a colher, muitas vezes o próprio vizinho vinha e oferecia 50 centavos a mais na medida colhida de mão. A turma largava e ia para outra fazenda. Deu confusão, deu briga, deu discussão, aconteceu de tudo, porque não tinha mão de obra suficiente. Olha só, eu tenho que fazer a viabilidade econômica antes da gente falar da viabilidade técnica. Por que eu estou colocando? Para que a gente saiba exatamente que as coisas têm que ter sustentabilidade em todos os sentidos. Então, nós fizemos um trabalho, um dos primeiros trabalhos, medindo o desempenho do homem, das turmas colhendo café de mão. E nós chegamos a seguintes resultados. Só para fazer delícia, o homem faz 7 medidas por dia. Não sei se todos aqui estão habituados à cafeicultura. O café é medido em volume. São medidas de 60 litros, que a gente chama na roça de balaio. Tá? Então, 7 balaios por homem dia. Se for para fazer a varrição, que o café caiu no chão, cai para 6 se for fazer varrição. E a banação, tirar o cisco, cai para 5. Quando eu publiquei esses trabalhos em 1999, eu falei num evento, comentando que eu achava essas médias baixas. São baixas. Médias de turma, não é média de um apanhador. Você tem apanhador que tira 8, 10, 12 medidas de café por dia. É claro que ele é muito experiente, trabalha mais de 8 horas por dia para chegar nessas médias, nesses valores. Mas hoje, quando eu apresento esses números para produtores, todo mundo está fazendo isso, nem isso. Não faz, né? Porque a maioria dos que sabiam apanhar café aposentaram. E a turma que está vindo aí não sabe. Ainda corre risco de estragar a planta, desfolhar muito, quebrar ramos. Então essas são as médias que a gente usa para o serviço braçal. Do mesmo jeito que eu preciso saber o custo máquina. Então
Então eu tenho aqui as colhedoras, ó, os modelos, tá? Case, TDI, K3, KTR, essas máquinas estão custando em torno de 118, 120, 120 reais por hora. Tá? Desculpe aqui, isso aqui já está atualizado em 2014, eu que não mudei aqui, tá? Esse é o valor hora das máquinas. Assim como eu tenho derriçador portátil também, com o operador, essa coluna de vermelho aqui, custa 9, 10 reais por hora, já pagando o operador. Então o custo que eu tenho aqui é custo de depreciação, custo de combustível, custo de lubrificante, custo de manutenção, quebras, avarias, tá? E também o custo de mão de obra. Só para a gente ter uma ideia. Vamos fazer, simulando também, que já está 2015, não é 2014, uma lavoura de 30 a 35 sacas por hectare. O desempenho é de 5 a 6 medidas por homem-dia, tirando na mão. Medidas, 60 litros. Vai gastar 48 serviços a 50 reais de diária. Foi a menor diária que eu vi correr nessa safra. A menor, não estou pondo a maior. Que foi exatamente aqui em Lavras, onde nós não temos uma cafeicultura tão forte e você consegue trabalhadores num preço menor. Dificilmente você conseguiria isso em Três Pontas, em Nepomuceno, ou em outras regiões que produzem mais café. Mais os encargos sociais, de R$ 21,50, quer dizer, o homem custou pelo menos R$ 71 reais por dia de trabalho braçal. Isso daria um valor de 3.360 a 3.430 por hectare. Daria uma medida de 12 a 14 reais por medida colhida. Tá certo? É isso? Isso, Lúcio? Bate? São cafeicultores da nossa região. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar a máquina, uma colhedora, tá? Automotriz, a mesma lavoura de 50 a 55 sacos por hectare. O desempenho operacional dessas máquinas, 55, 60 medidas por hora, vai gastar em torno de 4 horas por hectare, ao custo médio de depreciação de R$ 120 reais a hora. Passar a máquina no hectare ficaria por R$ 480 reais. Pronto, você fez a colheita. Só lembrando de uma segunda questão da colheita: nenhuma máquina colhe 100% dos frutos que estão no café. Eu já ensaiei todas. Tá? Então vai ficar para trás um repasse. O que é o repasse? Ou vem com uma turma de mão, ou vem com maquininha portátil tirando os frutos que a máquina não conseguiu tirar, que é da ordem de 15 a 20% do que estava na planta. Nós vamos pagar o repasse a R$ 16 reais a medida. Rende menos se o trabalhador quer ganhar pelo menos aqueles R$ 70 reais. Às vezes até mais, 80. Fazer o repasse custaria de 570 a 670 por hectares. 15% está mais caro do que colher os 85% de máquina. Olha o princípio, primeiro princípio, custo operacional. Tá? Então, somando aqui máquina mais mão, de 1.050 a 1.150, que daria a medida de 4,10 a 4,40, contra 12 a 14 na mão, nós estamos falando de redução de custo de 65, 69%. Isso é realidade de produtor. Eu não estou falando de dados de pesquisa aqui na UFLA. São dados que a maioria das pesquisas que eu desenvolvo com os nossos orientados, seja de mestrado, seja de doutorado ou da iniciação, são em lavouras comerciais. As nossas lavouras aqui na UFLA nem estariam adaptadas, eu não teria lavoura suficiente para fazer os ensaios que a gente faz com colhedores. Mesmo que o produtor optasse por alugar uma máquina, que ele não tenha comprado essa máquina, porque é um investimento inicial mais alto, a R$ 200 reais por hora você aluga uma máquina. Ficaria, para quem alugou, fazer a colheita já com repasse de 1.350 a 1.520, que daria o custo parcial da medida de 5,40 a 5,65. Nós estamos falando de redução de custo de 55, 60%, mesmo alugando a máquina. Isso falando de uma máquina colhendo 56, 55, 60 medidas por hora. Mas se a lavoura estiver preparada, e hoje nós temos muitas lavouras aqui na região que foram plantadas pensando na mecanização, as máquinas tiram 80 medidas por hora, 70, às vezes até mais. Eu já fiz ensaios da máquina colher 120 medidas por hora. É claro, um mundo novo,
com a produção altíssima, a máquina tira o café que está lá. Ela é paga por hora. Ela é depreciada por hora. Você tem mais café, ela colhe mais. E aí teu custo cai mais ainda em relação ao serviço de bração. Olha só a evolução dos preços de 2000 a 2014. Salário mínimo subiu de R$150 para 424 e agora nós já estamos em 778, é isso? A colhedora de 230 subiu para 600 mil e vem mantendo esse preço. O diesel, saudade, 66 centavos, 2,50 já está batendo R$3. País agrícola. País agrícola. Tá? 333% de alta. A hora máquina, para quem arrendava uma máquina, subiu de 83 para 200, 220 nessa safra, um aumento até 2014 de 230. Você vê que o preço da hora máquina acompanhou o custo da máquina. O que subiu mais drasticamente foi o salário mínimo e o combustível. Então hoje o produtor tem que estar driblando essas questões para que ele continue tendo viabilidade de colher. E em 2000 nós poderíamos falar que ainda tinha uma mão de obra alta. 2004, média. 2008 foi a crise, baixa. E agora continua. Nós não temos mão de obra suficiente para colher o café do sul de Minas. Para que a gente possa falar em cafés naturais ou especiais, qual o grande ganho que nós tivemos em termos tecnológicos? Colheita seletiva do café. Nós temos a América Central, que colhe somente o café cereja, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, fazendo de 3 a 4 colheitas anuais, o que é muito caro para nossas condições de Brasil. No Brasil se faz a colheita de uma vez só, colhendo aí até 25% de verdes, alguns chegam a colher até 30% de verdes junto com o café que está maduro. E nós passamos a trabalhar na colheita seletiva, naquele outro conhecimento que nós tivemos, não vou falar em princípio, mas eu acho que eu já posso falar em princípio também. Já que a máquina não tira 100% dos frutos, por que não deixar o verde para trás? E aí nós começamos a trabalhar nessa teoria. Para regular a máquina, tem vibração, velocidade, distribuição de varetas, regulagem de freio. Quando nós pensávamos que a vibração, que faz a agitação do ramo, para tirar o café, fosse a regulagem principal, não é. Para a colheita seletiva é a velocidade. De que forma? O fruto verde, ele solta da planta se a vareta bater no verde. Aí a força, a energia transmitida para o fruto é maior e o fruto solta. O fruto cereja passa, só vibrar o ramo ele solta. Não precisa as varetas vibratórias da colhedora, vai passar a imagem aqui, eu mostro, bater no fruto. E o fruto seco, a gente até brinca, você liga a máquina, acelera e cai de susto. Então, quer dizer, a ideia é não deixar a vareta impactar o verde. Como que eu faço isso? Aumento a velocidade, diminuo o tempo de exposição da planta às varetas vibratórias. E aí nós começamos a fazer colheita seletiva. Então está aqui uma colhedora com as varetas que vibram com uma amplitude mais ou menos de 100 milímetros, tá? E giram, ao mesmo tempo que elas vibram, elas giram, e o pé de café vai passando aqui no meio. Essa seria uma colheita feita convencional. O que eu falo convencional? Usando aí 900 de vibração, 800, 900 de velocidade, 900 metros por hora, 900 de vibração e 900 ciclos por minuto. 900 a 1000 de velocidade é metros por hora, tá? É bem lento o trabalho da máquina. Ainda tem muito verde. E é isso que o produtor não quer colher. Então, nós passamos a trabalhar na colheita seletiva, fazendo retirada de varetas onde estava maior índice de verdes na planta, colhendo mais a ponteira, que é onde eu tenho mais cereja, da mesma planta o café que nós tiramos. Ideal. Porém, acabou de chegar, posso continuar colhendo assim? Então, não, é que chegou na hora da colheita seletiva. Vamos lá, você está adiantado para a palestra.
Tá? Tiramos isso aí. Tem que tirar as varetas em todas as regulagens? Não, isso depende da planta. A planta que vai determinar se eu vou ou não tirar as varetas. Tá? Hoje a gente tira as varetas do ponteiro também. Por quê? Não machucar os ponteiros de brotação. Por quê? Porque ali não tem frutos. Ali estão os brotos que vão produzir no ano seguinte. Aí estão os resultados dos ensaios que nós começamos em 2000, concluídos em 2005, de colheita seletiva. Nós trabalhamos com vibrações variando de 650 até 900, velocidade 1.600 metros por hora, que nós já tivemos indicativo que era a melhor velocidade para a colheita seletiva, enquanto se colhia na colheita plena com 1.000 metros por hora, nós começamos a colher com velocidades maiores e chegamos em 1.600 como ideal. E é a melhor velocidade hoje para a colheita seletiva, sem dúvida nenhuma, a não ser que a planta não aceite isso, porque tem desuniformidade de terreno, alinhamento às vezes não é bom, mas podendo, essa é uma boa velocidade. Na primeira passada da colhedora, nós tiramos 49% dos frutos que estavam na planta, mais o que caiu no chão chegou a 61%. Então, quer dizer, nós conseguimos tirar na primeira passada da colhedora de 50% a 60% dos frutos e preferencialmente frutos maduros. Na segunda passada, repetiu, eu tentei várias outras velocidades com vibração de 1.000 e repetiu 1.600, confirmando a melhor velocidade de colheita. Nós conseguimos tirar no total, com duas passadas, 97, quase 98 dos frutos que estavam na planta. O que ficou para trás na planta ficou. Em 5 anos da lavoura nós não tivemos problemas de broca. Tá? E hoje muitos produtores estão fazendo isso e estão conseguindo um bom sucesso com relação à colheita seletiva. A redução de custo em relação ao manual foi de 62%, mesmo passando a máquina 2 vezes. Por quê? Fazer o repasse manual é mais caro do que passar a máquina uma única vez. Essa é uma experiência que eu gosto de apresentar. É lá do oeste da Bahia. O produtor queria colher seletivo, não estava conseguindo, nos chamou para que a gente pudesse fazer um planejamento. Nós visitamos as lavouras. Aqui cada P é um pivô de 90 a 100 hectares cada um, e nós começamos a gerenciar a colheita dele, falando o seguinte: vai começar pelo pivô 6, porque tinha 71% de cerejas na planta, 12 litros por planta, lavoura de segunda safra, que era um tabu também. Em 2011, os produtores entraram em lavouras tão novas e colher. Olha aí como é que estava a planta, muito madura na parte do ponteiro, na saia muito verde. Olha que beleza colher isso aqui. Isso aqui é um filé mignon para quem quer colher cereja, tá? Mas a barra da saia, muito verde, o produtor normalmente não entra colhendo assim. Colhemos uma planta de mão, não dá para colher, né? Tem roseta inteira de verde aqui, só para a gente ver o volume que tinha de café na planta. Preparamos a máquina, tiramos as varetas de baixo. Olha o café que nós colhemos, simplesmente fazendo a regulagem, estabelecendo vibração e velocidade. Guarda esse cafezinho descascado aqui, ó, tá vendo? Cafezinho descascado, para que eu possa mostrar o seguinte: isso aqui seria a colheita se não tivesse regulado a máquina para colheita seletiva. Então aprendemos a fazer colheita seletiva. Esse tem sido um grande passo que nós demos na mecanização da colheita do café, considerando que em 96, quando nós começamos os trabalhos aqui na UFRA, não tinha nenhuma colhedora do sul de Minas, nenhuma. E as poucas experiências de máquinas que vieram para cá, eu conheço até um grande produtor em Três Pontas que devolveu a máquina. A Lucha deve saber. Falou que não servia. Criamos a Expo Café em 98. Hoje é a região mais mecanizada do país. Nós devemos ter, atuando aqui hoje, umas 800 máquinas. E ainda não é o suficiente. Nós precisamos de 1.300 máquinas para colher o café do sul de Minas. Desenvolvimento, tecnologia, a função da engenharia e da universidade mudando o setor produtivo. Por que eu pedi para vocês guardarem essa foto? Essa foto está diminuída, mas aqui o cafezinho descascado. Isso aqui é uma amostra de café colhido na Costa Rica, quando eu estive lá em 2011, desculpa. Aqui é um volume de 20 litros que eles
prendem na cintura e vão colhendo a dedo. Por legislação da Costa Rica, e não é diferente na Colômbia, o máximo de verdes que pode ter aqui é 1%, senão eles não aceitam o café que foi colhido. A pessoa tem que ir lá e tirar os verdes, 1% de verdes. Quantos por cento de verde tem aqui na nossa colheita mecânica? E essa colheita mecânica, quando ela foi realizada, eu não estava lá no oeste da Bahia, eu só deixei as regulagens e quando que eles iam começar a colher. Aqui nós temos 4% de verde, aqui nós temos 1% de verde. Eu mostrei esse trabalho o ano passado na Colômbia, no simpósio internacional, e o povo ficou doido. Porque nós estamos fazendo mecanicamente, em um custo muito bom, o que a Costa Rica faz a dedos, a Colômbia, a América Central. Nós começamos a competir em cafés finos. Porém, vai poder falar o que ele tem visto aí em termos de café do Brasil. Porque nós estamos fazendo mais qualidade. E deixamos de ser um país que só fala em volume de café, 36, 40 milhões de sacas de arábica, para falar em cafés finos agora, maiores volumes de café finos, cafés especiais, colhidos com muita viabilidade. Falta 15 minutos, vamos ver se eu dou conta. E aí, para poder ajudar ao produtor regular a máquina, que ele já tem tantas outras coisas para cuidar, nós desenvolvemos esse índice, que até o ano passado, no simpósio de mecanização da Expo Café, era simplesmente índice I. Eu mudei. Agora é índice Moreira. Deu certo? Por que não? O que é o índice Moreira? Você pega a vibração e divide pela velocidade. Quando você faz isso, nós vamos ter quantas batidas a vareta dá por cada metro de deslocamento da máquina. Exemplo, uma colheita a 850 de vibração, 1000 metros por hora de velocidade, daria o índice Moreira 0,85. A máquina está regulada, porque a gente vê os absurdos aí. Cheguei a ver máquinas vibrando a 1000, 1100, andando a 400 metros por hora. E o produtor falava assim: está colhendo bem, né, professor? Eu falei: tá, inclusive a safra do ano que vem está colhendo também, porque está estragando a planta. Tá? Transmitindo muita energia, esfolhando muito, quebrando ramo, machucando o ortotrópico, o ramo central. A máquina está bem regulada se o índice estiver entre 0,5 a 1. Quer fazer colheita seletiva? Vamos usar de 0,5 a 7 de índice. Quer colheita plena? De 0,8 a 1. Lançamos esses índices depois de vários trabalhos de pesquisa, regressões, em 2005, e ainda falava para o doutor: experimenta isso, porque não adianta eu ter números se a gente não confirmar isso na prática. E o pessoal começou a usar e deu certo. E o pessoal começou a fazer colheita seletiva com mais facilidade, regular a máquina. E a partir do ano passado eu transformei ele no índice Moreira, porque ele realmente se confirmou, muitos produtores. E eu falava aos produtores: experimenta esse índice, se não der certo me liga. Porque sempre no final das apresentações eu deixava o meu e-mail ou o meu telefone celular mesmo, pessoal. E alguns produtores ligavam no começo e falavam: não deu certo, professor. Eu não consegui, eu pus o índice, não foi, não saiu o café. E eu notei que isso acontecia sempre no começo de safra. Então nós começamos um outro trabalho, em 2006, medindo a força de desprendimento do fruto. Que alguma coisa ainda estava mostrando que a planta não estava pronta para ser colhida. E olha que interessante, ao longo da safra, a força de desprendimento do verde chega a 14 newtons, que daria o quê? 1.400 gramas força. A força de desprendimento do fruto cereja, dependendo do momento, chega a 10 newtons. 1 quilo. É como se estivesse pendurando 1 quilo de massa num fruto para ele soltar. E aí nós vimos que mesmo da variedade Mundo Novo, que é uma variedade muito boa de colher mecanicamente, havia um momento difícil de colheita, que é o início da safra, porque a força do cereja estava muito perto da força do verde. Você punha a vibração, o verde saía. Você tirava a vibração, o cereja não saía. E aí chega um momento que essa força distancia. E a hora que distanciou é a hora de você fazer a colheita seletiva, com o cereja caindo a um valor abaixo de 8 newton, 800 gramas. E aí nós passamos a ter mais um indicador
para poder falar o momento de fazer a colheita seletiva. Olha que um café é difícil de colher o Icatu. Até de mão o pessoal reclama, fala que é muito duro. O que nós observamos? Força de 1.400, a média do Icatu está dando 1.300 gramas. O verde, o cereja do Icatu chegando a 1.200 gramas força. É muito duro mesmo, ele é duro até para a máquina colher, mas chega um momento que ele se comporta como o mundo novo. E aí é a hora da gente entrar e fazer a seletiva ou colheita plena, vai depender do que a planta está pedindo. Aprendemos um pouco mais, desenvolvemos esse equipamento que nós chamamos de gerenciador de colheita do café. Está aqui, inclusive, o engenheiro Felipe, que me ajudou a desenvolver toda a programação desse equipamento. O que ele faz? Ele mede a força de desprendimento do fruto. Nós informamos qual que é a variedade, o espaçamento, a produtividade da planta em litros por planta, porcentagem de maturação em termos de cereja e de verdes, modelo de colhedora, porque essa regulagem varia de máquina para máquina, e foi um extenso banco de dados para poder chegar nisso. Fazemos a medida de 3 frutos verdes por planta, 5 frutos cerejas por planta, num total de 5 plantas por uma gleba de até 10 hectares, e o equipamento vai nos dar a resposta, processando os resultados, dizendo, aguarde 21, 14 ou 7 dias, quer dizer, não está na hora de colher, mas te dá uma previsão de quando você vai poder mobilizar a tua máquina, o teu pessoal para fazer a colheita dessa área. Ou ele vai dizer, está na hora sim, faça a colheita seletiva ou plena. Ele te indica qual é a melhor colheita para aquela área. E ainda vai te dar a indicação de velocidade, vibração, e você tem hoje um banco de dados para salvar esses dados e depois fazer o gerenciamento da colheita, se você tiver que esperar. Tá? Uma tecnologia que hoje está disponível, desenvolvida através dos ensaios, através de muito estudo que nós tivemos aqui, mestrado, doutorado em cima desse trabalho. Esse trabalho eu posso te apresentar porque foi um outro desafio. Desempenho e influência da colhedora mecanizada na produção da lavoura cafeeira. Foi um trabalho de 4 safras consecutivas, trabalho longo, e nós tivemos apoio da Case. A questão é a seguinte, é possível aumentar a produtividade da lavoura colhendo mecanicamente? E eu tinha falado o seguinte, ensaios que nós começamos em 2000 e fomos até 2005, mostrava que colher de máquina, com uma passada, 2 passadas, não estragava a planta. Isso já estava provado. Mas agora, o aumento de produtividade não era um assunto desafiador. Nós sabemos que a máquina hoje esfolha menos, quebra menos galhos, colhe mais rápido, pode fazer uma colheita antecipada, principalmente na seletiva, e que dá maior tempo para a planta se recuperar com uma nova florada. Tá? Isso, nós começamos a perseguir essa tese, que poderia haver um aumento de produtividade. E aí nós começamos o trabalho, uma lavoura de segunda safra, aqui toda na florada, uma lavoura muito uniforme, que é preciso assim, para que a gente possa fazer trabalhos de pesquisa, senão você tem um coeficiente de variação muito alto, que é difícil trabalhos no campo. Nós fizemos, era na fazenda Bravinhos, Carmo Paranaíba, de 2009 a 2012, variedade Catuaí, espaçamento 3,95 por 0,6, 4.200 plantas por hectare. Os ensaios foram parcela de 65 plantas, justamente diminuir as variabilidades de campo e eu ter confiabilidade nos dados. Tá? 4 repetições, 4 safras sucessivas, então trabalho longo. Nós entramos com colheita manual como testemunha, colheita plena usando 1000 de velocidade, 950 de vibração, colheita seletiva usando 1500 de velocidade, 1600 e 1600, vibrações de 850 950, preparamos a máquina, colocando varetas mais longas embaixo, abaixando ao máximo o recolhedor, essa máquina permite esse tipo de regulagem, colocamos uma haste extra na saída dos transportadores para levantar a saia da planta, para diminuir a perda de chão. Trata-se de plantas novas com saia muito baixa. Tiramos as varetas na altura da brotação para não estragar a planta. Na brotação não tem frutos. Fizemos a medida de força de prendimento. Esse é um padrão do nosso trabalho hoje. Sempre que a gente vai fazer ensaios,
saber como está a força de desprendimento. Verdes com 13 newtons, cereja com 7, excelente momento de fazer colheita. Iniciamos a colheita, está aí os ensaios, está aí o resultado. Com 950 de vibração, 1600 de velocidade, nós colhemos 55% do que estava na planta. Aqui é eficiência de colheita. O que é eficiência de colheita? Que foi para dentro da máquina, para o depósito da máquina. Só que eu tenho perdas de chão que variam da ordem de 7 a 20%. A média é 13, 14. Com as perdas de chão, deu 55% que eu tirei da planta. Nós estamos medindo a eficiência terriça, o que a máquina é capaz de tirar da planta. Isso na primeira passada. Na segunda passada, nós usamos várias velocidades, as duas velocidades possíveis do ensaio, e também coincidiu com 950.300, sobrou na planta 2,9 litros só de café. Conseguimos repetir com uma outra máquina, numa outra lavoura, os mesmos ensaios, os mesmos resultados que nós tínhamos na lavoura do ensaio que nós fizemos de 2000 a 2005. Então não tem segredo, redução de custo. No manual estava em R$2.000, isso em 2009, contra 994 colhido com duas passadas. 51% de redução de custo em relação à colheita manual. E aí estão os resultados da produtividade da lavoura. Nós colhemos em 2009 os vários tratamentos e voltamos em 2010 para medir a produtividade da lavoura. O que nós tínhamos? 4,8, 4,8, 4,9, 4,8. Estatisticamente nenhuma significância, mesmo em relação a uma passada, com relação à nossa testemunha colheita manual. Tornamos a colher em 2010 e voltamos a verificar a produtividade em 2011. Olha só, em 2011 nós já tínhamos 2 tratamentos com valores acima da média, 6,5, 6,2. Mas também não tivemos nenhum resultado significativo. Voltamos em 2012, após fazer a colheita em 2011 com as mesmas regulagens, os mesmos tratamentos, as mesmas parcelas. Agora 3 tratamentos com produtividades maiores, inclusive a colheita com uma passada só, maiores do que a produtividade manual. Mas a estatística falou que isso também não é significativo. Conversando com os estatísticos, em ensaios dessa natureza, que o nosso coeficiente de variação estava abaixo, dentro do aceitável, eles falam o seguinte: a estatística é como um lampião, ilumina em volta, mas não mostra onde você vai pisar. E eu acredito que é por aí. Então o que nós fizemos? Repetimos o ensaio 2012 e voltamos em 2013. Teimosia, porque o pessoal da própria empresa já estava falando: tá bom, já deu. Eu falei: não, vamos mais um ano. E aí conseguimos diferenças estatísticas. Provamos que era possível aumentar a produtividade colhendo mecanicamente, que está judiando menos da planta, principalmente na colheita seletiva. Foram as maiores diferenças. Você colhe antecipado, descansa a planta, ela revigora, solta uma florada mais forte e aumentou a produtividade significativamente. Aí nós fizemos a estatística para 4 safras. Em 4 safras o produtor teve um ganho de 27 sacas a mais. Ele quase ganhou uma safra em 4 anos. 27 sacas a mais por hectare. Tá? Esse foi o resultado que nós encontramos. Foi um resultado inovador, muito inovador, ao ponto de a gente provar que, inclusive, a mecanização pode aumentar a produtividade da lavoura. Porque na mão hoje, eu vou falar, o apanhador estraga a lavoura. O pessoal está apanhando lavoura nova, puxando o ramo para o lado dele, e do outro lado ele não quer dar volta não, ele pega o ramo e puxa para o lado dele também, desfolha mais, torce o ramo, quebra. Isso está estragando a planta. Fechando, esse ensaio foi em cima de recolhimento de café de chão, já que em torno de 13, 14% vai para o chão, tá? Nós temos aqui na região um levantamento: 55% dos produtores não tem máquinas para levantar café de chão, mas fazem a varrição manual. E 44% possuem máquinas que levantam café do chão. Então, praticamente 50% estão buscando café mecanicamente.
Nós pegamos uma lavoura de 57 sacos por hectare, que foi colhida mecanicamente com 2 passadas. Foi um ano que choveu, ficou no chão 17 sacas por hectare. Entramos com uma máquina que faz o recolhimento mecânico na borda da saia da planta, uma máquina que sopra de um lado e recolhe do outro, uma máquina que faz o recolhimento no meio da rua. Primeiro era o café que está debaixo da planta, caído no chão no meio da rua, depois ela vem recolhendo. E o quarto sistema, uma máquina que recolhe por sucção na bordadura da planta, debaixo da saia da planta. Tá? Eu não posso revelar os resultados parciais desses ensaios. Foi um acordo que eu fiz com os fabricantes, senão eles não trariam as máquinas na mesma lavoura. Seria um ensaio comparativo, isso afeta comercialmente a questão dos produtores. Mas nós tratamos que ia falar das médias, dos máximos e de mínimos, sem falar quem era a máquina, para a gente ter referência. Tá? Então nós tínhamos lá quantidade de cisco debaixo da planta, chegando a 48 litros por planta, quase que uma medida de 60 litros, 17 sacos por hectare de café estava no meio desse cisco, que daria 2 litros por metro linear, 1 litro por planta no chão. Está aí os ensaios, os resultados. A eficiência de recolhimento variou de 72% a 80%. O que realmente as máquinas conseguiram tirar que estava no chão. No recolhimento manual, que foi o nosso testemunho, a eficiência foi de 91%, também não tira 100%, com rastelinho e com peneira, fica café para trás. A impureza recolhida variou na máquina de 22% a 45%, e no sistema manual 20%. A velocidade operacional das máquinas foi de 745 a 1067 por hora. Custo operacional foi de 418 a 603 reais por hora, por hectare, que daria o custo da medida recolhida de 5 a 6 reais por medida. Custo de recolhimento manual foi de 1.673 por hectare, que daria o custo da medida manual em 12 reais por medida de 60 litros. E nós estamos falando desses sistemas que foram ensaiados, uma redução de custo que não variou muito, de 64% a 75% em relação à operação manual. Volume recolhido foi de 10 a 26 medidas por hora, e no manual 1,3 medidas por homem-hora. Tá? Então foi um índice que nós levantamos para poder conhecer essas operações de recolhimento, que hoje tem sido talvez o maior problema do produtor. Colher café, tirar café da planta não é problema mais. Está aí, lançamos esses parâmetros de eficiência. Se a máquina recolher acima de 80%, nós dizemos que ela tem um desempenho elevado, uma eficiência elevada, de 70% a 80% boa, de 60% a 70% razoável, de 60% baixo. Pelo menos a gente tem hoje uma referência para avaliar os sistemas de recolhimento mecânico. Fizemos análise de solo na bordadura da planta e no meio da rua após o recolhimento de cada um dos sistemas, inclusive manual. Tá? Então, o sistema manual, essa linha roxa aqui embaixo. No sistema manual, você vê que não há translocação de matéria orgânica, nem de pH, mas onde nós recolhemos no meio da rua, olha a matéria orgânica, olha o aumento do pH no meio da rua do cafeeiro. Mesma coisa com cálcio, sistema 3 é o que recolhe no meio da rua, mesma coisa com fósforo, deu uma distorção aqui no potássio, do sistema 4 também, que é de sucção, mas potássio é uma análise complicada, e assim bases, saturação de bases. Aí, uma lavoura que ajunta tudo no meio da rua e depois vem recolhendo. Então, está translocando sim, matéria orgânica e nutrientes para o meio da rua. Precisa fazer o que nós chamamos de esparramo, voltar o cisco ao pé da planta, que a maioria dos produtores não estão fazendo hoje. Tá? Aí uma lavoura antes do recolhimento mecânico, após o recolhimento mecânico, fica bem limpo debaixo da planta, inclusive tirando cisco e folhas e matéria orgânica, e as máquinas não estão retornando isso. Então foi uma recomendação para todos os fabricantes: coloque
a bica de saída do cisco de volta para a planta, já direcionando para a base da planta, porque realmente está mudando as características. Olha aí como é que fica o solo, aparecem até radicelas do cafeeiro debaixo da planta onde foi feito o recolhimento. E em cafés sustentáveis, naturais, que é um dos nossos temas, essa experiência foi o que eu apresentei agora no último simpósio da Expo Café. Olha aqui a matéria orgânica debaixo da planta, olha a quantidade de raízes debaixo das plantas, radicelas. Aqui tem uma microbiota que desenvolve substâncias que combatem pragas do cafeeiro, principalmente a broca. Olha aí, 20 centímetros de matéria orgânica e radicelas debaixo da planta. Esse produtor é diariado, fazendo movimento debaixo da planta. Olha só. E ele tem uma técnica nova de manejo, que está valendo a pena visitar. E tem muitos produtores indo lá. Ele não mexe debaixo da planta, ele não faz recolhimento de chão, para não mexer nessa matéria orgânica, nesse composto de raízes que ele tem. Caiu no chão, caiu, pronto, fica lá. Olha aí. Ele faz o plantio totalmente alinhado, planta braquiária, para poder proteger as plantas e gerar mais matéria orgânica. Ele só joga no primeiro ano herbicida 50 centímetros de cada lado, depois entra roçando e fazendo matéria orgânica. Aí a aplicação do herbicida protegendo a planta, só no primeiro ano, depois é só roçadora, tá? Está lá os índices dele, até o primeiro ano, manejo com herbicida, na faixa de 55 centímetros, usando aí 1 litro por hectare de glifosato. Está aí as roçadas mecânicas, jogando inclusive o material para baixo da planta, formando biomassa. Olha as adubações dele, depois que ele adotou esse sistema. Aumento de macro e micronutrientes após 3 anos de manejo. Fósforo aumentou de 12 para 40, 60, 102 miligramas por decímetro cúbico. Potássio aumentou de 3% na CPC para 4,5% e chegou a 7%. Conclusão, a adubação dele é só nitrogenada. Os teores de matéria orgânica estão de médio para alto, equilíbrio natural do pH. A adubação é calculada de acordo com carga pendente, variando de 300 a 750 quilos por hectare, de 30 a 00, é só nitrogênio que ele põe. Esses são dados dele, os dizeres dele que me passou para poder apresentar isso no simpósio. E ele fala assim: com relação à broca, não estou tendo problemas, pois os frutos que caem no chão são atacados pela microbiota do solo. O remanescente que fica no pé são controlados com tratos de rotina, são fáceis de serem eliminados, pois não ficam abrigados debaixo da safra. Um novo manejo, sustentável, com custo muito bom. Ele faz a colheita mecânica, a safra dele, de 2 anos, a média deu 46 sacos por hectare. Não recolhe café de chão para não mexer nesse cisco, tá? A produtividade dele, 40 sacos por hectare, eu fiz uma simulação. Se ficar 3 sacos no chão, não compensa ele recolher, não compensa. O custo para recolher esses 3 sacos no chão seria de 450 a 500 reais por hectare. Só o fato dele não fazer as operações de recolhimento chegam a 500 reais por hora, por hectare. Então, quer dizer, ele deixou de buscar 500 reais, mas deixou de gastar 500 reais com máquina, e o ganho que ele teve no manejo é muito maior do que ele teria recolhendo esse café de chão. É um novo sistema de manejo que eu venho defendendo, é o que eu tinha apresentado para vocês. Agradeço pela oportunidade. Lançamos um livro Cafeicultura de Precisão já há 3 anos. Obrigado, estou dentro do meu tempo.